Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que muitas pessoas perguntam, têm interesse em saber, que é sobre maturidade emocional. Inclusive eu vou resgatar um post que foi bem divulgado lá no meu Instagram, em que eu falo 6 coisas essenciais, na verdade são 6 lições duras que o quanto antes você aprender é melhor, e eu vou comentar sobre elas. Mas antes, se você ainda não tiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa o sininho das notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo. Bom, então vamos lá. Quando a gente está falando de maturidade emocional, vamos entender o que isso significa. Basicamente, a gente está falando de um indivíduo que percorreu o seu desenvolvimento, possivelmente agora como um adulto, e concomitante a essa idade cronológica, ele também chegou numa maturidade psicológica e emocional. O que pode acontecer e pode não acontecer. Por isso que a gente tem pessoas que são adultas, mas não têm necessariamente maturidade emocional e psicológica. Então, só para a gente fazer esse link, eu vou falar os 6 pontos que eu falei naquele post e vou explicar um pouquinho eles. E você vai perceber a relação direta que esses 6 pontos têm com o desenvolvimento de uma maturidade emocional. O primeiro deles é: disciplina é o que te trará a verdadeira liberdade. Antes disso, você é uma criança grande, refém dos seus desejos. Então veja, por que esse ponto reflete maturidade emocional? Eu brinco com isso, eu sempre digo, quem faz tudo baseado nas vontades são crianças de 5 anos. O que diferencia um adulto é que ele realmente consegue entender a importância de algumas coisas e ter essa diligência no próprio comportamento. E a habilidade que vai garantir isso é justamente a disciplina. Pode perceber que na tua vida adulta, quase todas as áreas e coisas mais importantes dependem de você ser disciplinado. Se você quiser estudar mais para se desenvolver, se você quiser manter uma alimentação saudável, se você quiser fazer atividade física visando o seu bem-estar, se você quiser guardar dinheiro para ter uma estabilidade a longo prazo, tudo isso depende de disciplina e comprometimento. Então, analise como está a sua disciplina em relação a coisas que são importantes. O segundo ponto, crescer dói. Pare de evitar o desconforto. Muitos dos processos que vão te desafiar, eles vão ter algum desconforto envolvido, alguma incerteza, alguma frustração, algum risco. Para entrar num relacionamento você tem risco, para começar um negócio você tem risco, para mudar de carreira você tem risco, tem desconforto, tem incerteza. Só que sem você enfrentar esses desconfortos, você também não sai do lugar. Então, realmente, numa fase adulta da tua vida, você saber administrar o desconforto e seguir em frente e arriscar e fazer é fundamental. Terceiro ponto, só existe prazer real nas coisas que você conquistar por mérito próprio. Enquanto não for assim, você não sabe o gosto da vitória. Isso é muito importante. Hoje, inclusive, a gente vive uma realidade diferente, em que as pessoas tipicamente ficam mais tempo na casa dos pais, demoram mais tempo para ter autonomia, muito em função, às vezes, de uma geração em que os pais podem proporcionar mais coisas. Isso é ótimo por um lado, mas por outro lado, isso atrapalha o desenvolvimento da tua autonomia. Pode ser que você se acomode, que você não vá atrás de buscar as coisas por você. E conquistar as coisas por mérito próprio está diretamente relacionado com um pilar fundamental na nossa autoestima, que é a autoeficácia. A autoeficácia é o teu senso de capacidade, aquele senso de que você consegue fazer as coisas, você consegue por você mesmo, você consegue, você é capaz de fazer, de resolver, de conquistar. Então, muitas vezes, um problema de autoestima, uma insegurança, uma não satisfação plena com as coisas é porque você não tem conquistado as coisas por você mesmo. Então, analise esse ponto se você quiser realmente avançar no teu amadurecimento emocional e psicológico. Quarto, seu nível de maturidade está diretamente relacionado ao seu nível de autorresponsabilidade. Pare de reclamar e de culpar o mundo. Aqui, com certeza, a gente está falando da saída de uma postura vitimista. Aquela postura de que, ó céus, ó vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que deu errado comigo? Porque eu ainda não consegui isso? É realmente um entendimento da autorresponsabilidade. Não importa o que aconteceu, qual é a condição que você tem. É você se colocando e assumindo um papel de protagonista para resolver,
para assumir, para ir dali para frente, para fazer o que você quer, o que você pode nas condições que você tem. Nesse sentido, se você é uma pessoa que reclama das coisas das pessoas, da vida, do mundo, tanto faz, isso reflete, denota pouco amadurecimento emocional. Você se coloca como vítima das circunstâncias. O teu nível de autorresponsabilidade ainda é muito baixo. Então analise esse ponto. Veja bem, é importante fazer uma diferenciação de reclamação para posicionamento. Não quer dizer que você não possa ser uma pessoa assertiva, posicionada, que se coloca, que não é omisso frente a questões que você vê a possibilidade de se posicionar. Quinto ponto, criar expectativas é normal. Continuar apegada a elas e chorando a decepção é uma escolha. Aprenda a seguir a vida. Realmente, muitas vezes a gente escuta as pessoas falando: não crie expectativas, a gente sofre porque a gente cria muita expectativa. Não tem como você não criar expectativas. Criar expectativas é muito natural e muito bom até. Não é ruim. A grande questão é que, algumas vezes, a realidade se mostra diferente. Você não tinha como prever, alguma coisa mudou, os planos mudaram, ou no desenrolar da situação, aquilo não caminhou naquela direção. Pronto, esse é um dado de realidade se apresentando. E aí é onde a gente pode assumir uma premissa até muito estoica, que é simplesmente lidar com a realidade tal qual ela é, tal qual ela se apresenta. E essa é a dificuldade quando falta maturidade emocional. O problema não foi que eu criei expectativas, foi que agora eu não aceito a realidade que se apresenta. E eu fico ali, sentadinho, chorando, sei lá por quanto tempo. Tem gente que pode ficar lamuriando a mesma situação por 1 ano, 2 anos e por aí vai. Então a grande questão aqui, se você quiser treinar esse aspecto da tua maturidade emocional, é tomar a realidade tal qual ela se apresenta. Não quer dizer que você não vai se frustrar. Frustre-se. Deixe sentir esse desgosto por algum tempo, mas traga a tua racionalidade para a jogada. E aí, rapidamente, volte a se movimentar na direção da tua vida. Siga a vida. Tem um provérbio japonês que eu adoro, eu sempre repito ele, que diz: se cair 7 vezes, levante-se 8. Por fim, sexto, pare de achar que você tem a solução para o mundo. Concentre-se em consertar a sua própria vida. Isso é muito importante, especialmente num contexto que a gente vive hoje, em que a gente tem a internet, as pessoas têm tipicamente a sensação de que elas devem e podem dar a opinião sobre absolutamente tudo. É muito importante que você tenha uma opinião, que você seja posicionado, que você faça isso de maneira assertiva, como a gente já falou aqui. Mas é mais importante ainda que, primeiro, você sempre olhe para a tua posição, para a tua vida, para aquilo que você pode fazer, para aquilo que você pode resolver e arrumar. E não necessariamente fica sempre olhando para fora, para o outro. Isso de sistematicamente você criticar aquilo que está fora. Comece arrumando o que você pode. Sempre vai ter algo para você fazer nesse sentido. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas reflexões, que elas tenham feito algum sentido. Como eu falei no título do post até, são duras verdades que o quanto antes você aprender é melhor. Então, como eu sempre brinco, pode ser um pouquinho difícil, mas é sempre com amor que eu trago esse tipo de fala e de reflexão. Se você gostou, já deixa o seu like aqui. Se você não tiver inscrito no canal, já se inscreva, envie esse vídeo para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!